Senhor Deus amado, Pai poderoso, santo, eterno, hoje, meu Deus, noite de santa ceia do Senhor. Trazemos à memória, Senhor, o que o Senhor passou para nos dar, Senhor, a liberdade de estar aqui no culto, porque é onde há o Teu Espírito, a liberdade. E a liberdade que o Senhor nos deu é de poder ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, meditar no Teu texto, ter uma comunhão contigo, sentar à mesa com o Senhor, porque isso não era permitido ao povo entrar no santuário do Senhor para Te adorar. E o Senhor nos deu essa possibilidade e nós estamos usufruindo dela. E através, ó Deus, da Tua palavra que nós estamos aqui nesta noite e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza, Espírito Santo, neste culto de adoração, onde o Senhor vem, Senhor, com a Tua palavra e nos alimenta e nos sustenta, Senhor, com o pão da vida, porque o pão verdadeiro é a Tua palavra. E eu só preciso, Deus, nessa noite, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre mim, ilumine meus pensamentos, ó Pai, para que eu possa nesta noite, ó Deus, meu Pai, ser um arauto do Senhor e comunicar ao Teu povo a Tua mensagem de acordo com o que o Senhor planejou, com o que o Senhor pediu, com o que o Senhor quer falar. Deus, eu só Te peço, ó Pai, que o Senhor me ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Todos encontraram? Diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem era os que não iam crer nele, e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem a palavra que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Jesus disse: fui eu quem escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria a atenção de vocês, mas bem atenção mesmo. Tá calor aí no fundo? Chega um pouquinho mais para cá, porque o ar, esses dias tá quente mesmo. Depois que eu pintei a igreja com a tinta aqui, eu acho que tá abafado mais um pouquinho. Aí tá um pouquinho calor mesmo. Tô sentindo, até eu daqui mesmo, que eu fico procurando um vento aqui, eu não tô achando. Mas louvado seja Deus, amém? Olha, você que está chegando aí, você que está com a Bíblia diferente, ou você que está acompanhando a gente pela live, eu estou usando uma NTLH, uma nova tradução na linguagem de hoje. Então o texto parece um pouquinho diferente, mas fala do mesmo assunto, com palavras mais modernas, amém? Mas, sem mais delongas, eu queria falar para você algo interessante, algo que nós nunca atentamos, nós nunca pensamos, nós nunca paramos para meditar sobre o assunto. Você já se perguntou por que você está aqui hoje? Já fez essa pergunta? Já fez? Claro que alguém te convidou, né? Alguém te convidou ou te trouxe para que você viesse. Alguém fez esse convite a você. Pode ser uma pessoa, ou você em casa estava lá
e o Espírito Santo falou com você, ó, bora na igreja hoje, vamos lá, eu quero falar algo com você. Eu quero conversar algo que você ainda não sabe. E você sabe o que quer dizer vida? Sabe o que quer dizer vida? Muitas pessoas acham que viver é simplesmente respirar, é simplesmente comer, andar. E é uma pergunta. Deus trouxe você aqui hoje para quê? Você sabe por que Deus trouxe você aqui hoje? Você sabe? Sabe por que o Espírito de Deus, Ele fala no seu coração? Você já se perguntou? O que Deus quer com você? Você já se perguntou? O que Deus viu em você? Já se perguntou? Deus, eu sou assim, uma pessoa tão insignificante. Eu não sei o que foi que o Senhor viu em mim, para o Senhor me chamar, para o Senhor me fazer esse convite para eu estar na tua presença. Foi o que o Senhor viu em mim mesmo? Já fez essa pergunta? Porque eu já fiz essa pergunta. Às vezes eu começo a olhar para os meus erros, para as minhas falhas, eu começo a olhar para dentro de mim, e eu começo a olhar meus comportamentos, meus gestos, e eu começo a ler a Bíblia e começo a ver Jesus. Eu começo a olhar como é que Jesus é. Eu começo a entender como Jesus é. E quando eu começo a entender como Jesus é, eu começo a ver os feitos de Jesus, o comportamento de Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, eu digo assim, Senhor, eu não sou crente. Senhor, eu não faço parte do teu corpo. Eu sou um miserável. Foi o que o Senhor viu em mim. O que o Senhor viu no miserável desse? Eu acho que o Senhor está doido. Eu começo a olhar para mim, assim, dentro de mim, eu começo a fazer uma análise concreta dentro de mim, e eu vejo, com pouco que eu sou, eu estou longe de Deus, longe de ser quem Deus queria que eu fosse. Porque Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu fico tentando entender, será que eu sou imitador de Jesus? Será que eu estou seguindo Jesus da maneira mesmo verdadeira? Será? Eu fico fazendo essa reflexão comigo, né? Mas o texto vai dizer que uma multidão de discípulos seguiam Jesus. Tinha uma multidão seguindo Jesus, e Jesus começou a falar com eles, olha, vocês estão aqui por quê mesmo? Eu sei porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque eu multipliquei o pão. Vocês estão aqui porque eu dei comida a vocês, porque eu fiz milagre, por causa dos meus milagres. Porque isso aconteceu, Jesus tinha feito um milagre e foi para o outro lado do lago. Quando Jesus volta, a multidão pergunta, mestre, como foi que o Senhor passou para o outro lado? Como foi que você chegou até aqui? E aí Jesus começa a indagar, porque eles estavam atrás de Jesus de qualquer jeito, porque queria que Jesus multiplicasse pão novamente. Eles queriam mais uma vez o milagre de Jesus. Eles queriam ver o milagre de Jesus, queriam um sinal de Jesus. Eles queriam todo dia um milagre. Ou seja, queria todo dia uma providência divina na vida deles. Mas Jesus olha para dentro deles e começa a ver que ele não tinha significância nenhuma. Que não tinha... Olha, eles não olhavam Jesus porque Jesus era o santo que Deus enviou. Eles não olhavam Jesus porque Jesus era o pão da vida. Eles olhavam Jesus porque Jesus era a pessoa que fazia milagres. Jesus era a pessoa que dava a eles o pão de trigo. Jesus era a pessoa que fazia a cura divina, que resolvia os seus problemas. Aí Jesus olha para eles e começa a dar um discurso, revelando a sua natureza, o porquê que ele veio, o porquê que ele estava ali, e o que ele queria fazer, e o que era necessário para estar ali na presença dele. Então Jesus começa a dizer para eles, olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aí eles pedem um sinal a Jesus. E começam a dizer para Cristo, nossos pais comeram maná. Faz. O maná caiu do céu, você não disse que é o pão da vida, o pão que desceu dos céus? Faz aí um milagre. Aí começaram a resmungar. E Jesus começou a dizer, olha, se vocês não comerem da minha carne e não tomar do meu sangue, vocês não têm vida. Vocês não têm vida, vocês não têm. Vocês estão aqui andando, mas estão mortos. Não tem vida. E eles começam a indagar Jesus e começa uma grande discussão.
Dentro deles, eles começam a resmungar contra Jesus. O texto diz que eles resmungavam. Jesus estava ensinando a eles e eles estavam resmungando. E eles disseram: Senhor, dura esse discurso. O Senhor está pregando uma mensagem dura. O Senhor está pregando uma mensagem muito difícil. A gente não aceita essa mensagem, não. A lei diz lá em Levítico que nós não podemos comer sangue. Eles estavam se referindo a isso. Eles entenderam que Jesus estava dizendo de comer a carne dele e o sangue dele. Jesus estava se referindo a ter comunhão com ele, a participar da mesa, a participar do corpo. Que o pão que ele queria dar a eles era um pão espiritual, que alimentava o espírito e não a carne. E eles não entenderam. Essa multidão de discípulos seguia, estavam acostumados a ouvir palavras doces de Jesus, palavras boas. A multidão estava ali, vivendo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Estava vivendo ali. Aí vinha Jesus, multiplicava o pão, dizia: bem-aventurados sois. Olha, eu sou o Senhor, vou curar vocês. Olha, eu tenho um plano de salvação. E até aí estava tudo bom. Estava tudo maravilha. Mas quando Jesus chegou para eles e revelou a sua verdadeira natureza e começou a falar para eles o que eles necessitariam para poder ser verdadeiramente discípulo deles, eles começaram a resmungar. Em outras palavras, eu não quero saber de pão, eu quero saber do pão que Moisés deu. Nós estávamos o pai da gente estava no deserto com fome, e Moisés orou e Deus deu maná. Para quem não sabe, alguns anos depois que Jesus subiu aos céus, em um lugar, uns escavadores, arqueólogos escavadores, acharam, num lugar onde tinha uma sinagoga, acharam um pote de maná. Esse pote foi colocado bem depois de Jesus, não foi antes da época do passado. Já depois, posterior a Jesus. Porque era costume do povo judeu trazer a lembrança o que foi feito no deserto com Moisés. Então eles tinham na memória que Deus era o Deus da providência. Era o Deus que dava o pão. Era o Deus que não deixava faltar o pão. Por isso, quando Tayara ela falou assim do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, veio logo a memória da mensagem. Porque as pessoas estão acostumadas a pedir o pão de todo dia. E o pão que as pessoas pedem é o pão que alimenta a carne. A carne, ela quer se alimentar desse pão aqui. A carne quer se alimentar disso aqui. Mas o espírito precisa ser alimentado com o pão da vida. João vai dizer que Jesus no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. Quando Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, ele está dizendo: eu sou o alimento de vocês. Vocês não precisam de nada mais a não ser a minha pessoa. Ele está dizendo: ó, eu sou o pão que é dado em favor de vós. Se vocês comerem da minha carne e tomarem do meu sangue, nunca mais sentirá fome, nunca mais sentirá sede. Ele está dizendo: olha, se vocês se alimentarem de mim, vocês terão vida, e vida verdadeira, uma vida que não falece mais. É uma vida que é onde você nunca mais vai morrer. É uma vida que está se dizendo uma vida perfeita, plena, e não uma vida que todo dia você precisa comer um pão de novo para você se alimentar, porque o nosso corpo precisa disso, do alimento, mas o espírito precisa de um alimento espiritual. Tem uma coisa que a gente não aprendeu ainda. Nosso corpo é formado por órgãos, por membros. Nosso corpo é formado por membros. Nosso corpo. E o que acontece? Cada membro depende do outro para viver. Se desligar um membro do outro, a gente acaba matando o corpo inteiro. E quando o corpo inteiro morre, morre todos os órgãos juntos. Então destrói-se o corpo. Acabou-se o corpo. O corpo de Jesus é formado por membros. Só que no corpo, tanto no corpo de Jesus e como no nosso corpo, tem membros que nasceu no corpo, junto com o corpo, foi formado junto com o corpo. E tem membros que está no corpo que foi colocado ou foi feito por mutação genética. Temos no corpo parasitas, temos tumores, temos células que foram criadas por mutação genética, mas você não nasceu com ela. Foi
aparecendo, ou seja, ela está ali, mas não faz parte do corpo. São coisas que estão dentro do corpo, mas não faz parte do corpo. Aí Jesus tinha 70 discípulos em média, mais os 12 que caminhavam com ele. E eles estavam ali colados com Jesus, fizeram milagres, andaram com Jesus, ouviram a palavra de Jesus, fazia aparentemente parte do corpo de Jesus. Aparentemente eles pareciam fazer parte de um corpo, ou seja, uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Aparentemente eles pareciam, olha, com o corpo, mas no entanto, eles não eram do corpo. Eles estavam no meio do corpo, mas não faziam parte do corpo. Por quê? Porque assim como o nosso corpo precisa do alimento, e o alimento que é dado ao corpo, nem todos os alimentos que é dado ao corpo, que é necessário para o corpo quer se alimentar. Tem coisa que a gente precisa se alimentar, porque o corpo precisa, mas a natureza não quer. Eu mesmo não consigo beber ovo. Mas é bom que é proteína, o corpo precisa da proteína. Mas o corpo diz, não, eu não quero, é ruim, é nojento. Tem coisa que você precisa se alimentar para manter o corpo vivo, mas a natureza, ela briga ali. Ela não quer se alimentar para manter o corpo vivo. Foi o que aconteceu com esses homens. Eles estavam no corpo de Cristo, eles precisavam do alimento. Mas quando Jesus propôs o alimento, eles disseram, nós comermos desse alimento aí, da carne dele, ele está maluco. Nós não vamos comer essa carne não, beber esse sangue aí de jeito nenhum. Que discurso duro, é maluco, não vou querer ouvir não. E a Bíblia diz que muitos deles naquele momento se afastaram de Jesus, deixaram de seguir a Jesus, ou seja, deixaram de fazer parte do corpo. Por quê? Porque não pertencia ao corpo. Porque quem é discípulo permanece, quem é do corpo fica ali. Quem é do corpo está ligado um ao outro. Quem é do corpo faz-se presente no corpo. Ele não é rejeitado, ele não incomoda. Ele quer estar dentro do corpo porque ele faz parte. Ele não consegue viver sem os outros órgãos. Se você arrancar o seu fígado, você morre. Se você tirar os seus rins, você morre. Se você tirar o seu olho, você fica cego, deficiente. Se você arrancar a sua língua, você não fala. Por quê? Precisa. Até um dedo faz falta, porque faz parte do corpo. É um membro do corpo. E todo membro do corpo está ligado um ao outro. E quem alimenta os membros do corpo é o sangue. Se o sangue não irrigar o membro do corpo, ele apodrece. Se você tirar o seu dedo e separar do corpo, vai dar grenguena, vai ficar podre. Se não tiver irrigação naquele lugar, vai dar um hematoma, vai apodrecer, porque precisa do sangue, ou seja, o sangue que corre nas veias é quem alimenta todos os órgãos do corpo. Mas para que o sangue seja produzido, precisa se alimentar de alimento sólido. Precisamos do alimento. Da mesma coisa é um corpo espiritual. Eu estou falando de um corpo natural para que você venha entender o espiritual. O corpo de Jesus espiritual, ele precisa ser alimentado, suprido, por quem? Pelo pão da vida, que é Jesus, ou seja, a palavra de Deus, representada hoje, é Jesus. Se a pessoa não se alimenta do corpo de Cristo, que é a carne e o sangue, ela não tem vida, ou seja, não tem parte no corpo. Jesus diz, aquele que não comer da minha carne, não tomar do meu sangue, não tem parte comigo. Ele não pertence ao meu corpo, do meu corpo, ele está fora de mim. Ele não é meu. Foi o que aconteceu. Aí Jesus começou a dar um discurso forte a eles. Eles disseram, nós não vamos comer não. Comer carne do Senhor, ele está maluco. Não é esse aí o filho de José? Como é que ele disse que desceu do céu, que é o pão que caiu do céu? Não é o filho de Maria? Seus irmãos não moram aqui com a gente? Como é? Ele está maluco. Vamos embora. E Jesus, por causa disso, vocês vão me abandonar? E eles abandonaram Jesus. Jesus conhecia os pensamentos. Aí Jesus vira para os discípulos, e os discípulos falam assim, espera aí, também o Senhor dá uma palavra dura dessa, quem vai poder ouvir? Aí Jesus olha para eles, vocês também não vão fazer igual aos outros? Vão também embora? Não vão querer comer do que eu estou oferecendo a vocês?
Aí Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, para onde nós iremos? A gente vai para onde mesmo? Porque pelo que eu aprendi, que eu entendi, só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Só o Senhor tem a palavra da salvação. Para onde é que eu vou? Nós não temos para onde ir. E tinha 12 discípulos. Mas Jesus fala: olha, bem sei que ninguém pode vir a mim se o Pai não trazer. Ninguém vem até mim se eu, o Pai, não enviar. Foi eu que escolhi vocês. Ou seja, a pergunta que eu fiz no começo: quem trouxe você aqui? O que você está fazendo aqui? Você já se perguntou? Quem é você aqui? Você veio por quê mesmo? Quem te trouxe? Eu sei que quem te trouxe, quem me trouxe foi Deus. Se Deus me trouxe, foi para fazer parte. Ninguém pode vir até Jesus se o Pai não enviar. Mas nós só sabemos quem é que o Pai enviou através das atitudes, das decisões. Muitos estavam seguindo Jesus. Uma multidão seguia. Quando ouviu Jesus falar a verdade para eles, muitos disseram: não é para mim. Não, eu vou me embora. E foram embora. Mas os discípulos a quem o Pai enviou ficaram. Os discípulos a quem o Pai trouxe para a presença de Jesus ficaram. Esses ficaram. Esses aí, eles ficaram na presença. E aí Pedro vai dizer: olha, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem a palavra da salvação? Eu não tenho para onde ir. Eu vim aqui não foi por causa do pão, não. Eu não vim aqui por causa dos milagres. Eu não vim aqui porque o Senhor é bonzinho comigo. Eu vim aqui porque eu quero ser salvo. Eu vim aqui porque eu quero ir para o céu. Eu vim aqui, eu estou te seguindo porque o Senhor tem a palavra da salvação. Eu sei o que eu quero. Eu sou parte do teu corpo. Se o Senhor quer que eu coma a tua carne, eu vou comer. Se o Senhor quer que eu tome o teu sangue, eu vou tomar. Eu quero ter comunhão contigo. Pedro estava falando pelos 12. Mas Jesus disse: olha, ninguém pode vir até mim se o Pai não enviar. Eu escolhi vocês a dedo. Eu escolhi vocês 12. Ele diz: eu escolhi vocês 12. Versículo 67. Acompanhe comigo. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem a palavra que dá vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Jesus disse: foi eu que escolhi todos vocês 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Olha o que Jesus fala: mesmo eu escolhendo, ainda tem gente aqui que não tem parte comigo. Já foram uma seleção, já se mandaram um bocado. Vocês estão dizendo que vão ficar comigo, mas tem um aí. Tem um ainda que precisa ainda se converter, que ainda não entendeu a mensagem. Ele não está aqui porque quer ser salvo, não. Ele está aqui porque tem interesse em alguma coisa terrena. Ele está aqui porque ele quer o pão terreno. Ele está aqui porque quer o pão que estraga. Ele está aqui porque quer as coisas passageiras. Mas vocês 11, tem 11 aí, no meio de vocês, tem 11 que querem realmente sentar à mesa comigo, que querem realmente pagar o preço, que querem realmente subir comigo, que querem realmente, que acreditam que verdadeiramente eu sou o filho que o Pai enviou. É essa a questão. A pergunta que não quer calar, eu fiz desde o começo. Eu me perguntei: poxa, o que eu estou fazendo na igreja? Eu fui para a igreja por quê mesmo? Quem me levou até lá? Alguém me convidou, né? Quem foi que me convidou para ir para a igreja? Eu estou fazendo o que lá mesmo? Você já perguntou isso para você? O que você está fazendo? Seguindo Jesus? Você está querendo o pão da vida? Será que você veio aqui pelo pão da vida? Será que você veio para sentar na mesa com Cristo? Ou você veio porque Deus fez algum milagre em sua vida? Porque Ele multiplicou o pão? Porque Ele salvou seu casamento? Porque Ele curou você? Porque Ele tirou você das drogas? Porque tirou você de algum vício? De algum problema? Será que é isso? Porque, olha, Jesus, Ele está atrás de discípulos, de pessoas que estão querendo comer o pão da vida, que estão dispostos a se alimentar da sua carne e do seu sangue. Porque sem isso não há vida. Sem isso não há salvação, não há comunhão.
Sem isso não adianta. E o que dá tristeza é a gente ver que hoje uma multidão, outro dia eu preguei aqui, que 28% da população mundial são cristãos. Depois 22% são muçulmanos. E depois vem os indianos, os hinduístas, os hindus. E aí vem outras religiões. E, no entanto, 28% da população é muita gente. Mundial. Mas se a gente for passando a peneira, eu preguei, não fica 5%. Não fica 5%. Por quê? Tinha uma multidão seguindo Jesus. Quando Jesus peneirou, só ficou 12. E mesmo assim, um ainda era problema. Ainda tinha um que era problema. Essa é a questão. A gente passa o tempo todo pregando. Eu prego terça, eu prego quinta, eu prego domingo. Os pastores do mundo inteiro pregam a palavra, seja eles quem forem, mas pregam a palavra. Mas, no entanto, as pessoas hoje, elas estão atrás só do pão que apodrece, do pão que endurece, do pão que fica podre, do pão que acaba, do pão que estraga. Mas o pão da vida ninguém está sabendo, ninguém quer. O pão chamado Jesus, ele chama a gente para sentar à mesa, não é para comer o pão de trigo, é para comer Ele, a carne e o sangue que foi dado em favor da gente. Mas a gente fica o tempo todo preocupado com o quê? Com o pão que estraga. Essas pessoas que estavam seguindo Jesus, elas queriam o pão que estragava. Elas estavam dizendo: Moisés deu pão a nossos pais. Eles queriam que Jesus fizesse a mesma coisa que Moisés. Moisés fez a parte dele. O pão que veio do céu não foi Moisés que deu, foi Deus que deu. E o pão, quando deixava para um dia para o outro, estragava, ficava podre. Só não ficava quando Deus dissesse guarda para outro dia, aí ficava bom. Mas enquanto Deus dizia não guarda, ele apodrecia. Mas Jesus nunca apodrece. Jesus é o pão eterno. E nós precisamos buscar o pão eterno. Precisamos estar na comunhão com Ele. Porque senão, em vão, a nossa caminhada. A gente se pergunta: eu fui para a igreja para quê mesmo? Eu estou aqui por quê? Eu vim aqui por quê mesmo? Foi que me trouxe aqui? Foi que me trouxe até a presença? O que eu estou fazendo aqui? Já se perguntou? Eu me pergunto todo dia. Deus, poxa, é mesmo, poxa, eu sou crente mesmo? Eu fico perguntando, eu sou crente mesmo? Então, quando eu tenho umas atitudes malucas, eu fico dizendo assim: meu Deus do céu, então eu não sou crente não. Será que eu mereço mesmo? Será que eu estou comendo o pão que Jesus quer me dar? Será que se Jesus fizer a proposta: olha, vocês têm que comer da minha carne, Cristiano, e do meu sangue, será que eu vou? Não, peraí, Senhor, isso é nojento. Nossa lei diz que não pode comer sangue. Está lá em Levíticos, capítulo 7. Está lá. Levíticos capítulo 7. Verso 26 e 27. Está lá dizendo. E eles queriam viver assim. Eles não entenderam porque eles estavam preocupados com isso. Olha, a lei de Moisés trazia e traz até hoje uma ideia de conquista. É o Deus que deu vitória, é o Deus que deu reino, é o Deus que deu prosperidade, é o Deus que deu a gente poder, que virou rei, que é o melhor da batalha, que agora Deus vai me exaltar. Essa pregação inteira que a lei de Moisés prega, as fábulas das conquistas. Mas Jesus ofereceu a gente um prêmio muito maior. Jesus ofereceu um prêmio que não tem preço. A nossa maior conquista, a única coisa que nós precisamos conquistar é a nossa salvação. É a única coisa que nós precisamos conquistar, é ter o direito de sentar à mesa com Jesus, é ter o direito de poder sentar de consciência limpa. E se Jesus voltar hoje, nós podemos subir com Ele. Ele diz: se vocês vissem o Filho do Homem voltar, olha, subir de onde veio, se vocês vissem, olha, Ele subir. Jesus estava dizendo: só vai ver quem ficar comigo. Os 11 viram Jesus subir aos céus. Os que ficaram, os 11 que permaneceram, ficaram, olharam e viram Jesus subir aos céus. Do mesmo jeito que desceram, Jesus sobe. E todo aquele que permanecer, que participar, que continuar comendo o pão da vida, no dia que Jesus voltar, vai também poder contemplar o Filho de Deus nas nuvens, arrebatando o seu povo. Arrebatando o seu povo. Para poder, ele disse assim, está lá em Mateus 26. Eu vou ler para a gente celebrar a ceia. Eu não vou celebrar a ceia hoje em Coríntios não. Vai ser em Mateus 26. E eu vou até citar aqui.
Jesus disse assim, ó: nunca mais vocês vão beber desse cálice, comer desse pão. Não, nunca mais eu vou. Ele diz: eu vou beber desse cálice, comer desse pão. Olha, enquanto eu não sentar lá, no dia do reino dele estabelecido. Ele estava dizendo sobre eles. Sobre eles. Estava dizendo sobre ele. Mas nós estamos aqui na terra. Jesus subiu e deixou a gente aqui. E deu a gente uma ordem. E deu a gente um ensinamento. E eles disseram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Quem pode aceitar os ensinamentos de Jesus? O que ele ensina é difícil. O que é difícil? É difícil o ensinamento de Jesus? É difícil, mas é necessário. Perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, orai uns pelos outros, permanecei em oração juntos, dependente do Pai. Olha, não se desviar do caminho, se edificar sobre a rocha, ficar ligado na videira. Tudo isso foi o que Jesus vos ensinou. Jesus ensinou a amar, Jesus ensinou a estar junto, Jesus ensinou a ter comunhão, a comer o pão da vida. Jesus estava falando com os discípulos dele. Havia ali muitos discípulos e muitos seguidores dele deixaram de seguir Jesus depois que ouviram essas palavras. Deixaram de ouvir e não foram mais atrás. E nós precisamos voltar à essência. Sabe por quê? Porque daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. Aqui espiritualmente, simbolicamente, representa o corpo de Cristo. Mas muitas pessoas fazem o que aqueles homens fizeram. Eles se negam a participar do corpo de Jesus. Negam a tomar do sangue de Cristo e comer do pão da vida. Mas sabe como é que a gente se nega? É quando a gente acha os ensinamentos de Jesus difícil. Os homens que abandonaram Jesus acharam as palavras de Jesus duras demais, então não quiseram participar da mesa com Jesus. Os homens que se negaram a participar do corpo de Cristo foram aqueles mesmos homens, os mesmos homens que na hora que Jesus falou o discurso verdadeiro, eles se negaram e foram embora. Mas ficou 12. Ficou 12. Então no meio da igreja existem pessoas que fazem parte do corpo de Cristo e pessoas que estão simplesmente caminhando com Cristo. Tem pessoas que estão interessadas no pão da vida e tem pessoas interessadas só no pão que apodrece. E nós não podemos querer comer o pão que apodrece. O pão que dá vida é esse pão aqui, que representa o corpo de Cristo. Mas para comer esse pão, temos que ter uma vida santa. Temos que ter uma vida de renúncia. Temos que ouvir o sermão duro de Jesus. Olha, e aceitar o sermão duro de Jesus. Temos que, dizer: eu quero viver o sermão duro de Jesus. Não podemos dizer: dura essa palavra, Senhor, quem poderá ouvir? E quando o mestre perguntar: e vocês vão embora por causa disso? Vão me abandonar? Quem é que vai ser o Pedro que vai abrir a boca e dizer: Senhor, eu não vou para lugar nenhum, porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Quem é o Pedro que vai ficar e dizer: olha, Senhor, eu não vou largar o Senhor, porque só o Senhor pode me dar vida, e eu quero esse pão, eu quero comer ele, eu quero tomar desse sangue, eu quero ter parte contigo, eu quero fazer parte desse corpo santo, eu quero fazer parte, eu quero ser um membro do corpo, eu não quero ser um parasita que está dentro do corpo. Eu quero ser parte dele de verdade. Eu quero que teu sangue corra nos meus órgãos. Eu quero fazer parte, quero estar ligado ao teu corpo. Eu quero ser a pessoa que participa sempre da tua mesa. Exemplo é que hoje é notável. É notável, não é? Se você chegar aqui, dá uma saída aqui agora. Tem muita igreja que comemora a ceia no segundo domingo do mês. Nós estamos no primeiro, esse mês que foi no segundo. Você vai ver que você passa hoje no dia da ceia, tem lá uma igreja com 100 membros, tem 50, 40 no dia da ceia. No dia da campanha a igreja está lotada. Está cheia, dia da campanha.
na campanha da prosperidade, na campanha do casamento, na campanha da cura, da libertação. Está assim, ó. Chega a estar aglomerando. Aí não tem pandemia, aí não tem isso, não tem doença. Está tudo lá. Eu quero a minha bênção. E sai numa fé incrível. Porque querem o pão. A multidão estava com Jesus. E quando ouviram, a multidão foi embora. Porque quando Jesus chamar para participar da mesa com ele, a multidão que não quer Jesus vai embora. Mas os que são discípulos vão ficar aqui e vão participar da mesa. Os que são discípulos vão ficar e vão participar. E aqueles que ainda não têm preparado vão dizer: eu vou me preparar, eu quero isso, eu vou aceitar o Senhor, eu vou sair dessa vida e eu vou participar dessa mesa. Essas pessoas vão fazer isso. E para terminar, Jesus diz assim: foi eu quem escolhi vocês todos, vocês 12. E no entanto, um de vocês é diabo. Ele estava falando, a Bíblia diz em versículo 71. Ele estava falando de Judas, o filho de Simão Iscariote, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair. Agora eu vou aqui em Mateus 26. Se você quiser acompanhar, você acompanha. Mas se quiser marcar, você marca em casa. Diz assim: enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e coma, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Só o sangue de Jesus é quem garante a aliança feita por Deus. Quem não toma do sangue de Jesus não tem aliança com o Pai. Será que as pessoas sabem disso? Será que já se perguntaram o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo mesmo aqui? Eu vim aqui por quê? Eu vim para quê? Eu vim buscar quem? Eu quero quem? Quem me trouxe aqui? Jesus disse: ninguém vem ao Pai, vem a mim se o Pai não enviar. Foi Deus que trouxe você. E se trouxe para a mudança. Trouxe para fazer você ser filho, para você ser membro, para você participar da mesa. Para não viver, olha, igual a Maria vai com as outras. Nós precisamos comer o pão. Precisamos participar do corpo de Cristo. A gente fica vivendo essa vida e a gente não entendeu ainda que nós precisamos ter uma aliança com Deus, e só através do sangue de Jesus é que é estabelecido essa aliança. Sem o sangue de Jesus não há aliança. Não tem. Foi derramado em favor de muitos pela remissão de pecado, e só através de tirar o pecado, de ser remido do pecado, lavado e remido, é que nós entramos na presença de Deus e fazemos parte do reino de Deus. No pecado não faz. E só quem tira o pecado do ser humano é o sangue de Jesus. Tem que lavar. E ele continua dizendo assim: bebam todos, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Afim, eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês o vinho novo do reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvores e foram para o Monte das Oliveiras. Essa aqui foi a ceia que Jesus celebrou, e a ceia que Jesus estava anunciando a eles, que eles não entenderam, porque só vai entender a ceia de Jesus quem é espiritual. Só vai entender a ceia de Jesus quem é lavado e remido, porque quem não é lavado e remido vai se escandalizar quando ele falar de comer da carne dele e tomar do sangue dele.